Oi, gente, tudo bem? Eu tô com o intuito, né, de ir fazendo esses vídeos, porque eu acho que é muito legal a gente poder trocar essa experiência e vocês saberem. Eu já fiz um vídeo falando como eu descobri, e eu queria falar um pouquinho das coisas que o Benício tinha e que hoje ele não tem mais tanto, e outras coisas que ele não tinha e hoje começaram a aparecer, porque é assim que funciona. E eu acho legal pelo fato assim, eu sempre. Eu nunca tive muitas amigas que eram mães, né? Então as minhas amigas não, a maioria não são mães. E também não, e acho que são mães, não são mães de filhos atípicos. Acho que só tenho uma amiga, mas acaba que eu não tenho muito contato, então acaba que essa troca de experiência não é feita, né? E foi através dessa amiga mesmo, ela falando sobre o filho dela, que eu comecei a observar o meu. Então eu acho legal eu falar aqui, porque vocês podem, de repente, observar nos seus também. Porque a gente, como eu falei no outro vídeo, a gente tem muito isso, cada criança tem seu tempo. E foi através dos marcos de desenvolvimento que eu descobri o autismo do Benício. Muito conversando com essa minha amiga que tinha um filho autista também. Que tem um filho autista também. É uma das coisas do Benício que o Benício tinha muito, hoje diminuiu, mas ele tinha, e eu não sabia o que era. Era a rigidez cognitiva, tá? A rigidez cognitiva, ela nada mais é do que uma forma de pensamento, uma forma de comportamento, uma forma de ação, de agir, né? De forma rígida, inflexível. Ele não aceita as coisas de forma fácil. Então, se ele mudança de tarefas, por exemplo, uma transição. O que a gente faz? A criança tá brincando, filho, vamos tomar banho. Aí a criança vai chorar, fazer alguma coisa, mas ele não, ele tinha uma certa resistência, uma certa rigidez em fazer essas trocas de tarefas. Trocar a fralda era um escândalo para trocar a fralda, era um escândalo para tomar banho. Sempre nessas trocas de tarefas, como ele é muito rígido no pensamento, nas ações e no comportamento, eu tinha dificuldade para fazer essas transições. E aí, com a terapia, a gente começou a aprender a lidar com isso, que tinha que dar previsibilidade para ele, falar antes o que ia acontecer, com um pouco mais de antecedência, para que ele já se ligasse no que ia acontecer, né? Porque o autista ele precisa de previsibilidade, essa é a palavra, contar tudo o que vai acontecer antes, para que ele, quando for, ele vá de boa. Então, para ir tomar banho, antes de ser aquele escândalo, eu comecei a falar coisas. Filho, olha que legal, como o hiperfoco dele era carrinho, eu falava, filho, vamos botar o carrinho no lava-jato, olha que legal, eu vou ligar aqui o chuveiro, a gente passa com o carrinho debaixo do chuveiro, lava-jato. Aí ele começou a ficar interessado, aí ele ia tomar banho sem brigar, e tudo bem. E assim foi evoluindo. Só que hoje, a rigidez dele maior não é mais com essas transições de tarefas, é com o ambiente, mudança de rotina, mudança de ambiente. Se o Benício muda, tô toda hora mexendo na mão, vou parar de mexer a mão. Se o Benício muda de ambiente, o Benício, ele tende a regredir em alguma coisa, ele tende a desregular em alguma coisa. Isso não acontece sempre. Então é uma caixinha, a gente fala que autismo, eles são uma caixinha, uma bomba relógio, a gente não sabe. Ele pode se dar super bem ou pode se dar super mal. Então, uma vez eu fui numa festa com ele à noite e ele se deu super mal, porque eram muitas cargas sensoriais de barulho, música, luz. E ele não deu conta daquilo tudo. Ele viu um carro enorme, um carro grande que a pessoa entra para sentar, para dirigir as crianças, né? Entra para sentar. Ele começou a querer empurrar aquele carrinho, porque ele queria se regular. E o hiperfoco dele era o carrinho. Começou a querer andar pelo carrinho pela festa inteira. E eu tive que tirar ele deu crise, ele se machucou, ele me machucou. Ele gritava, se jogava, e isso não é birra, né? Isso é a crise. Existe uma diferença entre birra e crise que depois a gente pode conversar em outros vídeos. Como o Benício tem, como eu posso dizer, o hiperfoco em carro, né, em roda, ele fazia muito o que eu observava, ele enfileirava tudo, sabe? E teve um dia que eu fiquei tão nervosa com esse hiperfoco dele. Eu costumo dizer assim que eu nunca ri eu nunca achei graça nessas coisas. Eu sempre achei isso muito sério. E sempre fiquei muito mal por dentro de ver meu filho deitado, brincando assim, o tempo todo. Eu não achava isso legal. Isso me irritava, isso me incomodava.
E um dia eu resolvi, falei, vou tirar todos os carrinhos dele, vou tirar todos os carrinhos dele. Tirei todos os carrinhos dele. E ele começou a arrastar, gente, controle. Começou a arrastar Lego, começou a arrastar qualquer coisa, ele começou a arrastar, porque ele tava em crise de abstinência, ele precisava do carrinho. E ele queria enxergar no controle uma roda, no Lego uma roda. Então eu posso até mostrar vídeos pra vocês dele fazendo isso. E ele começou a arrastar. E aí foi quando na terapia as meninas, né, as terapeutas começaram a me ajudar com essa parte do hiperfoco dele, que é onde ele se regula. Eu não posso tirar totalmente, mas tenho que ensinar ele a brincar com outros brinquedos, fazer outras brincadeiras e brincar com outros brinquedos. Então, assim, o que eu falo, terapia sozinha não resolve. Se você em casa não se empenhar também em colaborar, em estimular, em fazer os exercícios, em prestar atenção no seu filho, ele vai ter uma lentidão ou ele vai ter uma regressão, né? Ele não vai progredir, ele vai acabar regredindo, né? Então de nada vai adiantar o que você faz. O Benício tinha, né, uma mania que agora, depois da terapia, parou. Ele não apontava, né? Ele pegava a nossa mão pra pegar as coisas. A tia. Aí pegava a nossa mão, ele não apontava. Então, assim, ele pegava a nossa mão pra pegar. Aquilo era uma coisa, assim, toda hora a gente tinha que levantar pra pegar. Então, isso era uma das características também que a gente tinha, né? Percebia. O Benício sempre, até hoje, senta em W, com as perninhas assim, né? O Benício não senta com a perninha de chinês, ele senta com as perninhas assim. Isso porque ele é hipotônico, o tônus muscular dele é bem fraquinho e ele senta dessa maneira errada. E sentar em W é uma das características do TEA, né? E fazia algo estranhos também. Benício sempre gostou de comer papelão. E na minha casa, o que mais tem é caixa de papelão. Então ele comia papelão o tempo todo. Parecia um rato comendo os papelões. Quando eu vi, tava tudo ruído. Então, eram coisas assim que você começava a perceber que passava da normalidade, do extremo, e você precisava intervir e precisava fazer alguma coisa, né? Então, assim, hoje o que eu queria falar com vocês era sobre isso. Será parte dessa rigidez cognitiva do Benício, né? De mudança de ambiente. Isso não é sempre, gente. Isso é uma caixinha de surpresa. Tem horas sim, tem horas não. Tem dias que ele se desregula e tem dias que não. Esse hiperfoco dele, né? Que sempre foi o carrinho. Começou, chegou a ter um pouco de hiperfoco também com números e letras, tá? Então, esse menino super não falava, mas sabia contar de 1 a 10, não falava, mas sabia o alfabeto inteiro. E aí, esse menino é muito inteligente, mas aquilo me preocupava, porque ele não sabia falar, mas ele adorava número, ficar olhando pros números, pras letras, e o tapete dele tinha letras. Então, pra mim, tudo era um terror nesse sentido, porque me incomodava muito isso no Benício, né? E esse hiperfoco, vou mostrar os vídeos, quando eu tirei os carrinhos erradamente, que eu tava sem acompanhamento, eu tirei os carrinhos e ele começou a fazer outras coisas de roda pra regular ele, né? Então, assim, o que eu queria deixar aqui, né, registrado, tem muitas questões do Benício que mudaram, que hoje desapareceram, e tem muitas outras questões que hoje apareceram, né? Desapareceram e outras apareceram, né? Eu vou dar só um exemplo aqui que eu botei. A gente foi viajar 2 dias. Eu falei assim, nem vou botar muitos dias, porque mãe atípica a gente fica calculando o tempo pra não tirar muito ele da rotina. Como ele tava fora do ambiente dele, um ambiente super barulhento, um hotel, fazenda, muita gente, criança gritando, recreação, blá, 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 muito estímulo. O Benício tava fora do ambiente dele, ele travou. Ficou o quê? Inflexível. Ficou o quê? Rígido. Não comia por nada. Não comeu por nada, nada, nada. Só aceitava leite. E eu fiquei muito mal, porque meu filho só tava comendo leite. Eu já vai fazer 1 ano já, ainda vai fazer 1 ano que a gente fechou o diagnóstico. Eu ainda não me acostumo com certas coisas e isso me faz mal. Ver seu filho só tomar leite o tempo inteiro, ainda mais vendo lugar com outras crianças comendo, interagindo. Eu achei que ele fosse, de repente, ver as outras crianças imitarem. Não, pelo contrário, ele se retraiu. Ele queria ficar o tempo todo grudado na gente e o Benício tem esse problema também de interação social. É isso. Eu acho que o objetivo aqui não é criar realmente um conteúdo para que as mães que desconfiem de alguma coisa confiem na intuição de vocês, confiem na intuição de vocês e vá em busca de ajuda, tá? Eu vou fazer outros vídeos aqui
e vou falar de outras coisas do Benício, mas também vou falar das evoluções que o Benício já teve, tá? O Benício vai fazer 3 anos em abril e, assim, ele já teve muitas evoluções. Hoje o Benício faz parte de uma clínica multidisciplinar, ele faz 4 terapias. Ele faz terapia de segunda a sexta, tá? Com cargas horárias maiores em algumas. Mas hoje o Benício faz a TO, terapia ocupacional, que é essencial para ele. Por conta desse hiperfoco, por conta do transtorno de processamento sensorial que ele tem da textura da língua, enfim, de não conseguir aceitar pedaços. Conjuntamente ele tem a fono, que também ajuda nessa parte da mastigação, dessa parte da fala, da linguagem. O Benício ainda precisa de um vocabulário mais extenso, mais rico, né? Em paralelo com a idade dele. Ele faz a psicóloga, que é o essencial também, não tem como não ter. E faz a fisioterapeuta, que no Benício é essencial. Por exemplo, meu filho tem 3 anos, ele não pula. Aí a terapeuta, a fisio dele fala, nossa, quando ele pular você vai surtar. Eu falei, não, quando ele pular eu vou pular de alegria junto, porque eu quero ver meu filho pular. É coisa básica, né? É normal, uma coisa simples. Ele não faz porque ele não tem força pra fazer isso. Ele não tem equilíbrio ainda. Então, ele é trabalhado muito essa parte na fisioterapia dele. Então, conjuntamente, é tudo no mesmo lugar. A gente se fala. Então, tem sempre uma troca, uma comunicação que tá sendo feita em casa, que tá sendo feita nas terapias, pra que se tenha sucesso. Porque se não for assim, não vai ter sucesso. Vai ter sucesso? Pode até ter. Né? Eu sou leiga, mas acho que vai demorar um pouco mais. Então, quanto mais a gente acelerar esse processo, é melhor. Só que a gente não é fácil. Eu não tô tendo reembolso do plano há 3 meses. Nem do que é devido pelo contrato eu tô tendo reembolso. Então, assim, eu vou entrar numa briga, óbvio, como todas as mães. A gente não só cuida, não só entende de autismo, não só estuda, mas também tem que... Eu sou advogada de formação, mas assim, a gente tem que entender das leis e tem que entender do que a gente tem direito. E, infelizmente, eu vou ter que fazer isso para poder fazer com que meu filho tenha direito às terapias. Porque hoje sai do nosso bolso e não entra, tá? Só sai do nosso bolso e não entra. E isso é uma realidade de muitas famílias. Imagina uma família que não tem condição nenhuma ir pelo SUS. Olha como é a situação. Então, acho que, assim, é importante saber que é no nosso direito. A gente tem direito, sim, às terapias a partir de um laudo que especifique a quantidade, carga horária, que especifique o porquê que ele precisa. Por exemplo, o Benício tem que ser perto de casa por conta das alterações comportamentais que ele tem. Se ele espera muito, ele fica muito nervoso. Então, assim, eu não posso ficar, por exemplo, numa viagem com ele direto, 2 horas. Ele não suporta, entendeu? A gente precisa dar uma parada, enfim. E isso seria com uma pessoa normal também que precisa, ninguém aguenta ficar 2 horas direto, né? Mas a gente sabe se regular, ele não, ele se desregula. Então, por isso eu preciso que as terapias sejam feitas perto de casa, com profissionais adequados, que façam com o método adequado. Então, tudo isso eu tô lutando para que ele tenha. Hoje eu tenho plano. Ele faz pelo plano, mas eu não tenho reembolso. Então, eu tava tendo até 3 meses atrás e agora, de repente, eu parei de ter o reembolso. Mas antes eu não tinha o reembolso integral, nunca tive. E agora eu tô na luta para ter o reembolso. Então, falei pra caramba. No próximo vídeo, vou falar um pouquinho sobre outras questões do Benício. Que aí eu vou te falar que são pra mãe, são uma das piores, que é o transtorno de processamento sensorial, que é a seletividade alimentar que o Benício tem, que é terrível, 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 terrível. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse atraso da fala dele, né? Hoje ele fala tudo, super esperto, mas ele ainda precisa ter um vocabulário mais extenso, né? Se comunicar de uma forma verbal melhor. E essa parte da seletividade alimentar, para explicar para vocês um pouco o que é, né? Porque eu entendi errado, eu não sabia o que era. Então, eu achava que o meu filho escolhia os alimentos. Na verdade, ele não escolhe os alimentos. Já tô dando spoiler. Ele não escolhe os alimentos, né? Eu só quero comer arroz, só quero comer feijão. Não, ele não suporta pedaços na língua dele. Ele tem nervoso. Eu vou mostrar vídeos para vocês aqui do desespero dele quando bota algo em pedaço na boca dele. Ele fica desesperado. Bota a boca
tudo pra fora e grita e fica desesperado. Não chora. E até eu saber que era isso, né, foi desesperador, porque eu não sabia que era isso. Então eu acabava forçando, às vezes, dar comida, né? É o que mãe faz, querer que o filho coma. E eu tava agindo erradamente. Então depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. É isso, gente. Beijo. E estamos aqui. Qualquer coisa a gente vai trocando experiências enfim, e vamos nos falando. Beijo, beijo.